Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui para falar de acupuntura. Hoje eu vou falar de 3 estímulos que têm efeitos fantásticos no organismo, assim como a agulha de acupuntura. Então eu vou falar da agulha de acupuntura e mais 2 estímulos que eu utilizo bastante no consultório. Os 3 materiais que eu vou falar é a agulha de acupuntura, ok? Como ela atua, o magneto ou ímã radiestésico que eu utilizo e o cristal radiônico, ok? Esses 3 materiais, um deles é invasivo, penetra a pele, os outros 2 não são invasivos, apenas são colados e deixados um certo tempo na pele, ok? Então vamos lá. Questão de agulhas de acupuntura, né? Muita gente tem medo de fazer acupuntura em função da agulha, porque acham que essa agulha, assim como a agulha de injeção, ela dói. Bom, falando em questão de dor, a dor, ela depende da técnica empregada. Dependendo da forma que você coloca essa agulha, é que vai sentir ou não, ok? Dependendo da velocidade, dependendo da profundidade. Então, se você observar essa agulha aqui bem pertinho na câmera, você vai perceber que essa agulha é totalmente diferente de uma agulha de injeção. Olha só, ela é flexível, mais fina, e a ponta dela, ao invés de ser uma ponta como uma agulha de injeção, que a ponta é neste sentido, né? Neste sentido, onde vai injetar um líquido ali no corpo, esta agulha de acupuntura é nesse sentido. Então, isso já modifica totalmente a entrada. E, claro, vai depender da técnica empregada pelo profissional. Normalmente, na maioria das técnicas, não é colocado toda a agulha, é colocado ali milímetros na pele, só passando a pele, e aí vai gerar um impulso elétrico, um impulso nervoso a nível de neurônio, e para a medicina chinesa é a nível de qi e sangue, mas eu estou falando aqui em termos da biologia para você entender como funciona, inclusive os outros aqui, que é o magneto e que é o ímã radiestésico. Então, quando a grande maioria das pessoas que vem no consultório fazer acupuntura, a gente utiliza a agulha, né? Acupuntura, que significa, é uma palavra latina, na verdade, o acupuntura, porque a palavra chinesa significa acupuntura e moxa, então a palavra acupuntura significa colocar uma agulha. Mas, quando nós falamos de acupuntura, nós podemos usar diversos estímulos. Laser, por exemplo, né? Diversos materiais diferentes. Então, digamos que a pessoa, só por olhar uma agulha, ok? Ela nunca fez acupuntura, só por olhar uma agulha ela já tem medo de fazer acupuntura, ok? Claro que por um bom profissional, esse medo se vai na primeira sessão, tá? Mas digamos que a pessoa tenha medo. Então, nós temos outros estímulos. E aí eu vou demonstrar esses 2 estímulos aqui. O primeiro estímulo, o cristal radiônico. O que é o cristal radiônico? O cristal radiônico ele foi feito por um engenheiro eletricista brasileiro, Raul Breves, onde ele colocou por via radiônica, ou seja, com máquinas, informações dentro desses cristais. São esferazinhas pequenas. Estas informações elas atuam numa medida em radiônica que se chama angstrom. Quando você coloca adesivado num ponto, seja da orelha, seja do corpo, ele vai transmitir essa quantidade de informação no ponto. Então, para problemas emocionais, medo, tristeza, problemas emocionais de diversas origens, depressão, é muito rápido a utilização dele e o resultado dele. Inclusive, a pessoa percebe o resultado já na sessão. Muito usado também em qualquer outro problema, mas nos problemas emocionais, realmente, eles atuam muito rápido, muito efetivos e a pessoa percebe o resultado na hora. Nós temos também a magnetoterapia, e aqui eu vou mostrar para vocês, na realidade, 2 tipos de ímãs, ok? Um ímã prateado, este pequeno aqui, e um ímã dourado. Eles fazem estímulos de acordo com a cor um pouco diferente no organismo, porém, o estímulo do campo magnético, quando é tocado num ponto, ele é explicado pela física e também pela biologia. Então, pela biologia, falando pela biologia, toda vez
que ocorre o movimento celular, ele ocorre pela bomba de sódio e potássio, ou seja, tem íons positivos e negativos. E aí dentro da membrana de uma célula está em negativo, fora da membrana da célula está em positivo. Quando muda essa polaridade para entrar substâncias e sair substâncias dentro da célula, esse movimento de correntes elétricas dentro do corpo, sempre que há um campo elétrico dentro do corpo, se cria um campo magnético. E neste campo magnético, nós podemos interferir com um tipo de ímã apropriado. Este ímã aqui, ele tem mais de 1000 Gauss. A medida de força de atração do ímã, a potência do ímã, ela é dada ou em Gauss ou em Tesla. Então, dependendo da força magnética, a gente pode utilizar nos pontos de acupuntura. E quando a gente utiliza nos pontos de acupuntura, a gente consegue mudar o potencial elétrico desse campo. E dependendo do lado do polo do ímã, seja o polo norte ou o polo sul, a parte negativa ou positiva, a gente consegue modificar essa corrente elétrica, produzindo no ponto de acupuntura um estímulo tanto tonificante ou, dependendo do lado, sedante. Então, por exemplo, digamos que a pessoa tem uma enxaqueca e quando ela fica nervosa, essa enxaqueca piora. Quando ela fica acelerada, quando ela fica estressada. Então, nós temos que sedar, segundo a acupuntura, nós temos que sedar alguns pontos relacionados àquele tipo de enxaqueca. Mas tem, por exemplo, dores de cabeça, onde a pessoa, quando se sente cansada, quando ela está no final do dia, ela sente uma maior dor, aí você tem que estimular, você tem que tonificar o ponto. Então, a agulha faz isso, o cristal radiônico faz isso e o ímã também faz isso. Com o ímã, nós fazemos dois processos. Nós interferimos tanto no ponto de acupuntura diretamente, quanto na bomba de sódio e potássio, fazendo com que o corpo todo possa voltar à normalidade. Quando você utiliza tanto de agulhas quanto de ímãs, em problemas metabólicos, síndromes metabólicas, ou seja, aquelas doenças onde o corpo todo está comprometido, diabetes mellitus, por exemplo, hipertensão, por exemplo, ou a pessoa tem diabetes, hipertensão junto, hipotireoidismo, vários tipos de doenças, está caracterizado uma síndrome metabólica. Aí você fazendo acupuntura, seja com agulhas, ou seja, com o magneto, em pontos especiais do corpo, você consegue melhorar essa síndrome metabólica, fazendo ainda com que melhore uma inflamação ou que aumente o funcionamento de órgão. Então, basicamente, esses materiais que eu utilizo no consultório, tem uma infinidade de materiais que podem ser usados, mas pela praticidade e pelos efeitos, eu uso esses 3 materiais no dia a dia. Então, se você, porventura, ainda tem medo de agulha, só de ver uma agulha, né? Tem gente só de ver já sente medo porque acha que é parecido com uma agulha de injeção, na verdade não é, mas mesmo assim você pode fazer acupuntura com outros recursos e ter os mesmos benefícios. Um grande abraço, até o próximo vídeo.